Durante a oitiva do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, na CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Eduardo Girão denunciou como o comando da CPI tenta forçar as narrativas independentemente dos fatos que são apresentados pelos depoentes. Girão questionou o ex-diretor sobre os procedimentos normais do seu departamento. Quando o depoente explicava que a correção de invoices é um evento comum em todas as importações, ele foi interrompido pelo relator da CPI, Renan Calheiros, que iniciou um tumulto sobre o significado de invoice. Roberto Dias afirmou que as acusações contra ele são sobre fatos que não ocorreram e explicou que mesmo em situações hipotéticas não seriam possíveis, devido à estrutura de controle existente no Ministério. O senador Girão questionou o depoente sobre suas relações no interior do Ministério e levantou dúvidas sobre os motivos de sua exoneração. O senador apontou que o depoente havia negado um cargo ao irmão do deputado Luiz Miranda. O deputado Luiz Miranda e seu irmão apresentaram uma versão que vem sendo adotada praticamente sem questionamentos pelo comando da CPI. Assista. Eduardo Girão, por 15 minutos. Muito bom, presidente, esse seu esclarecimento, porque o tom, às vezes, a forma como se fala, passa uma mensagem completamente diferente, né? E isso aí é algo que as Forças Armadas merecem todo o respeito do povo brasileiro. Eu queria dar as boas-vindas para o senhor Roberto Dias, dizer que foi suscitado aqui, eu não sei qual colega ou se foi pelo relator, de que é necessário uma acareação do senhor com o coronel Elcio. Também acho isso importante e vou além. Eu acredito que uma acareação, inclusive já tem um requerimento meu, protocolado hoje, agora na mesa, número 1091, que faz, se necessário, uma acareação com o cabo Dominguete. Porque nós tivemos aqui uma contradição clássica necessária de acareação, quando, por exemplo, foi colocado a questão da suposta propina. E a versão não bate do que foi colocado aqui em depoimento pelo cabo Dominguete. Assim como também do contato no shopping center. Contato realmente com a coincidência incrível, achar uma agulha no palheiro, realmente, porque o cabo disse que foi marcado. Então é importante se fazer essa acareação, e eu peço à mesa que, para que a gente busque a verdade, que isso seja votado para que a gente faça o quanto antes. A gente tem que buscar corrupção onde quer que seja. Erros têm que ser apontados, verificados. Eu discordo particularmente do relator quando, na posição de o relator, aquele que ouve, que tem que inquirir, que tem que fazer, às vezes muitas vezes ultrapassa a sua função, e em vez de uma comissão parlamentar de inquérito, a gente tem uma comissão parlamentar de conclusão já, né? Porque o pré-julgamento é algo que está muito na cara de todo mundo aqui, a parcialidade, uma manipulação explícita. Quando alguém interfere dentro da linha do que está sendo inquirido ali pelo relator, aí pode. Quando vem uma posição divergente, não pode. Então, esses dois pesos e duas medidas, infelizmente, tiram a credibilidade da CPI. Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho e vamos procurar fazer com razão, com técnica. Eu acho que é isso que a população espera de nós. Eu tenho aqui cerca de 10 perguntas para o senhor que eu pediria, se fosse possível, responder de forma muito objetiva, tá? O senhor falou que 2 subordinados seus foram exonerados pelo coronel Elcio. Inclusive o seu nome foi junto também, mas aí alguém segurou, eu queria até entender isso. O que é que o senhor acredita que aconteceu, né? Quem o senhor dá o crédito por ter segurado a sua exoneração, mais 2
assessores seus, subordinados seus, foram exonerados. O senhor disse que eles foram injustiçados. E o senhor foi exonerado semana passada. O senhor também se sente injustiçado? Perdoe. Sem sombra de dúvida. Na primeira tentativa de exoneração do senhor, o governo federal fez esse movimento, Coronel Elcio. A quem o senhor deve o senhor ter se mantido no cargo? Como eu falei, senador, a primeira tentativa, conforme relatado, eu tenho conhecimento só da exoneração dos dois. Não tenho conhecimento da minha. O seu nome não seguiu também para ser exonerado? Eu não sei se seguiu, eu não tenho conhecimento se seguiu ou não. A informação que a gente tem é essa. Porque o senhor foi nomeado em 8 de janeiro de 2019. Sim, senhor. Pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, senador Marcos Duval, para a chefia do Departamento de Logística em Saúde. Esse departamento é vinculado à Secretaria Executiva e coordena áreas sensíveis do Ministério, tais como licitação, contrato, importação. Qual a sua relação com o ex-ministro Mandetta, com o qual o senhor serviu durante aproximadamente um ano? O senhor já conhecia o ex-ministro Mandetta, que é um político aqui da casa? Não, conheci o ministro Mandetta em Brasília. Durante esse período ou antes já conhecia o ministro Mandetta? Não, conheci o ministro Mandetta durante a transição. Durante a transição. O senhor Luiz Ricardo Miranda é o chefe da divisão de importação. O senhor sabe quem nomeou o senhor Luiz Ricardo para esta função? Qual a sua relação com o senhor Luiz Ricardo? Eu não sei quem nomeou. Quando eu cheguei, ele já ocupava esse cargo. E a relação era normal. Nenhum problema, nenhuma animosidade, nada. Uma relação normal. O senhor Luiz Ricardo tem alguma ligação com a gestão do contrato? Quais são exatamente as funções por ele desempenhadas? As atribuições do Luiz, elas são atos ordinários do processo de importação. Ela tem pouco ou quase nenhum ato discricionário. Ele recebe a documentação, verifica a conformidade da documentação, corrige quando necessário e encaminha para o nosso despachante aduaneiro para que seja feito o trâmite da importação. Perfeito. Perfeito. O senhor Luiz Ricardo, no seu depoimento, descreveu vários contatos com a fiscal de contratos para tratar da questão do invoice. Vejamos as notas taquigráficas do dia 25 de junho. O senhor Luiz Ricardo diz o seguinte: no dia 22 de março, foi autorizada pela fiscal do contrato, Regina Célia Oliveira, da SDS, a continuidade do processo para o quantitativo menor de 3 milhões de doses e a empresa Madison. Aí o senador Renan Calheiros, o relator, fala o seguinte: este é que é o problema, é que as informações não eram as do contrato e eles detectaram que estava havendo uma burla, não é isso? Aí o senhor Luiz Ricardo Miranda diz o seguinte: tinha falhas na invoice e encaminhamos todas essas falhas para a fiscal do contrato, que é a responsável pela execução, para dar o de acordo, entre aspas, ou não, de acordo ou não, para a continuidade do processo. Aí o senador Renan, relator, diz o seguinte: exatamente. O senhor Luiz Ricardo Miranda fala em seguida: a terceira invoice foi corrigida, conforme o contrato, e autorizada pela fiscal do contrato, onde foram feitos todos os reajustes, ajustes solicitados. Diante disso, da autorização da fiscal do contrato, do ofício de pedido da excepcionalidade assinado pelo diretor de departamento de logística para a invoice estar com os valores, conforme o contrato, e autorizado pelo fiscal do contrato, no dia 24
foi aberta uma licença de importação e foi solicitado o pedido de excepcionalidade para a Anvisa, o qual foi negado no dia 30 de março, faltando o CBPF, que é o Certificado de Boas Práticas. Aí o senador Renan Calheiros fala o seguinte: quem aprovou o uso da Madison? Aí o senhor Luiz Ricardo diz: foi a fiscal do contrato para continuar com a empresa. Aí a pergunta que eu lhe faço, senhor Roberto Dias, com toda essa movimentação, o senhor Luiz Miranda reportou algo diretamente ao senhor? Reportou alguma anomalia no contrato da Covaxin? Comentou que estava sofrendo alguma pressão? Ele falou com o senhor sobre isso? E que providências o senhor tomou? A pressão era dele. Já respondeu. Bom, vamos lá. Eu fui acusado de pressão através de uma mensagem que eu já expliquei. A questão de invoice. Invoice, eu pedi para fazer um levantamento rápido, eu não sei se consta aqui comigo, eu separei pelo menos 30 invoices que foram solicitadas correções. Corrigir invoice é um ato ordinário daquela divisão, dependendo do nível da correção. O que ele fez até certo ponto foi correto. Foi provocar o fiscal do contrato para ver se o fiscal do contrato estava de acordo com a questão do quantitativo, que já restou explicado pela própria fiscal aqui, e a questão da empresa. A questão da empresa, no e-mail, a fiscal pede uma declaração, acho que o senhor deve ter. Ela pede uma declaração que comprove que, de fato, uma empresa tem vínculo com a outra, e isso é juntado no processo. De posse disso, ela dá prosseguimento no feito. Se isso tivesse sido trazido para mim na forma de um problema, como inúmeros outros, temos um problema, uma solução para isso é um aditivo contratual. Olha, essa empresa vai figurar no contrato, ela vai ter que receber, então traz essa empresa para dentro do contrato. Dá tratativa ao problema. Manda-se para a consultoria jurídica, olha, pode colocar essa empresa dentro do contrato? Pode, não pode. E trata. E tudo isso restaria esclarecido. Perfeito. Tudo isso restaria esclarecido. Ao ofício que o senhor faz menção, o meu ofício de excepcionalidade, ele não se trata desta parcela ou deste evento. Cabe ressaltar que para vacinas de Covid, você tem uma linha de aquisição que seria um produto registrado, uma segunda via que seria um produto com uma autorização de uso emergencial e uma terceira via que foi aprovada após a assinatura do contrato, que é um pedido excepcional de importação, que necessita de menos condições ainda. O meu ofício se trata de um pedido excepcional de importação de todo o contrato, não especificamente deste invoice ou deste ato. Ok. O senhor Luiz Ricardo Miranda informou ao senhor de que ele havia falado com o presidente da República. Qual foi a sua reação? Informou aos seus superiores? Senador, no domingo eu estive com o deputado Luiz Miranda e ele me cumprimentou e falou assim para mim: poxa, obrigado pela força que você dá para o meu irmão lá. O deputado disse isso no domingo, dia... Sim, no domingo. No domingo nós estivemos em Guarulhos recebendo uma carga que chegaria, acho que da Holanda. No dia que ele veio aqui? Não, ele foi no sábado, supostamente no presidente, e depois veio aqui. Não sei quando ele veio aqui. No domingo, no sábado ele foi no presidente. No domingo... O presidente é 20 de março. 20 de março, isso, obrigado, senhor. 20 de março. No dia 21, eu estava em Guarulhos recebendo a carga. Ah, tá. No dia 10 de setembro de 2020, o senhor Jorge Luiz Corman solicitou a exoneração do senhor Luiz Ricardo. Por que esta exoneração não ocorreu? Teve alguma interferência do deputado Luiz Miranda para que não ocorresse essa exoneração? Como chefe do departamento de logística, qual foi o seu papel neste processo? O senhor era a favor ou contra essa exoneração?
Senador, eu sempre dei total autonomia aos coordenadores e, em específico, a essa época, era o tenente-coronel Alex. A pessoa tem que ter o direito de trabalhar com quem ele gosta, independente de qualquer coisa, e isso eu respeito muito. Esse pedido subiu, foi para ser dado procedência e, não sei se o deputado falou, enfim, acho que ele conversou com o ministro e não aconteceu. O deputado interferiu junto ao ministro para que não ocorresse. Eu não posso assegurar isso, o fato é que não aconteceu a exoneração. O senhor acredita que foi isso? Não acredito, fato é que não aconteceu a exoneração. O senhor participou da aquisição de medicamentos, insumos ou qualquer outro produto junto à Precisa, sem contar com o da aquisição da Covaxin? Ele fala Outros. Participar, vamos lá. A Precisa tem, eu já entendi. A Precisa tem um contrato de preservativos femininos. Quando deste problema, quando vem à tona essa questão de Precisa, é lógico que a imprensa questiona muito. Quando foi esse contrato? Quem era o ministro? O senhor me dá um minuto? Só para ajudar aí o... O senhor me dá um minuto. 15 segundos. E o valor do contrato? Só peço a reposição do tempo, viu, presidente? Estou terminando as perguntas. Está o contrato de preservativo, vê se ele não está aqui. Está aqui. Zalci hoje vem quente. Zalci hoje vem quente. O contrato de preservativo ele foi assinado no dia 13 de novembro de 20, então muito possivelmente ele decorre de um pregão que foi realizado em... Quem era o ministro? Agosto de 20? Acho que já era o Pazuello. Esse contrato decorre de uma ata de registro de preço. Ok. O laboratório Barack Biotech apresentou uma carta de declaração ao Ministério da Saúde, onde informa a incorporação da Madison, com sede em Singapura, que está autorizada a suprir e distribuir produtos da Barack, além de emitir fatura, que é o invoice. Pergunto, o senhor considera normal ter uma empresa em Singapura como parte do processo de aquisição de vacinas? As outras fornecedoras utilizaram o intermediário no exterior para fazer a importação, como ocorre no caso da Covaxin. Como diretor de departamento de logística, o senhor considerou esta questão a assinar o contrato ou dar prosseguimento ao processo de importação? Então vamos lá, senador, são questões diferentes. Assinar o contrato, até a assinatura do contrato, não havia figura da empresa Madison. A empresa Madison aparece quando dá a apresentação da invoice. Quando o senhor fala se é normal ou não é normal, eu posso dizer que não é frequente, mas não é ilegal e não é anormal, não é frequente. Para este ponto especificamente, se essa situação permanecesse, onde você tem a empresa contratada atestando, olha, esta empresa me representa, você pode pagar para ela, isso indo a termo, muito com certeza, seria feito um aditivo contratual para trazer essa empresa para dentro do contrato. Na hora do pagamento. Porque, veja bem, uma das coisas que eu frisei aqui é a questão da governança do Ministério da Saúde. Não está errado, e eu não posso dizer que é normal, é frequente, não é, mas não está errado a apresentação de uma terceira empresa. Isso já aconteceu no Ministério da Saúde antes, só em importação. Não está errado. O senhor lembra a última vez que isso aconteceu no Ministério da Saúde? Eu tenho separado até o final da sessão, ou depois eu protocolo. Agradeço. Isso não é uma exceção, é uma exceção, mas não seria impossível, tá? Como estamos tratando de uma monta muito grande, e já está atestado pelo contratado que essa empresa o representa, por óbvio, ao final, seria feito um aditivo, traz essa empresa para dentro do contrato para poder receber e seria feito o pagamento. Eu só queria fazer um esclarecimento, que como eu já citei aqui, a questão de governança que existe no Ministério da Saúde, de separação das atribuições, a gente está diante quase de um crime impossível. Porque, assim, a invoice, grosso modo, ela pode vir dizendo o que ela quer. Se o senhor compra uma televisão por 3.000 e a nota diz que é 5, não quer dizer que o senhor vai pagar 5. Ela custa 3.
Então, assim, a gente dá uma conotação à invoice de nota fiscal, mas não é. A invoice é quase, a gente chama de um draft, ela é um rascunho. E é frequente alterar a invoice. Então, neste caso, vamos supor que passou o erro, tá? Ninguém viu e, de fato, existia a intenção do mal feito. Vamos fazer um exercício aqui, tá? Existia essa intenção. Olha o que teria que acontecer. Isso teria que ir à frente, o fiscal teria que concordar em desacordo com o contrato, a equipe de importação teria que concordar que o fiscal concordou em desacordo com o contrato, o chefe do fiscal do contrato, que era o senhor Tiago, que fez a menção aqui, teria que atestar isso teria que ir para o financeiro, no financeiro, quando ele fosse cruzar, porque é feito um terceiro cruzamento, a nota está atestada, paga adiantado. Fala, eu vou pagar em desconformidade com o contrato. Ele teria que concordar, só aí a gente já envolveu umas 5 ou 6 pessoas. Teria que todo mundo estar em conluio. Não existe. Então, o que eu só queria... A invoice, ela trazia muitas imprecisões e pedia coisas que não estavam previstas no contrato. Uma delas era a empresa, a terceira empresa, não estava prevista. A outra era o pagamento do frete, também não estava previsto. A outra era o adiantamento dos 45 milhões de dólares, 200 milhões de reais, também não estava previsto. E a dificuldade maior era que os impostos que seriam pagos no Brasil teriam que ser pagos por uma offshore de Singapura. Então era tudo equivocado. Senador, o que eu entendi agora, o que ele está explicando, que a invoice é um rascunho. O que vale é o contrato. O invoice é só um rascunho para um resumão, vamos dizer assim. Senador, mais ou menos, não é bem isso não. Não é que a invoice é um rascunho. Aí eu penso aqui quem conhece o que é isso. A invoice, ela é um documento. Assim, ó, Que pode ser o resumo de contrato. Eu acho que a invoice... Senador Girão, por favor. Esse ponto do invoice aí é importante esclarecer melhor. Fatura internacional. Senador Renan, por favor. A palavra está com o senador. Fatura internacional. Essa questão do invoice. Eu sei que o senhor vai falar agora, mas só complementando. Diante dessas inconsistências, que não era comum ter essa questão de uma empresa aí fora do país, em Singapura, o senhor falou que não era frequente. Por que não foi feito um aditivo? Porque na prática isso nunca prosseguiu. Essa invoice, ela foi protocolada. Quais são os tempos e movimentos desse processo? Essa denúncia do dia 20, ela acontece no dia 20. No dia 23, salvo melhor juízo, toda a documentação ela já está sanada e no dia 24, às 10 horas da manhã, já está protocolado e aberta uma licença de importação. A licença de importação é para que a Anvisa se manifeste na questão sanitária. A Anvisa não tem nada a ver com contrato, com preço, com parcela, ela não observa isso. Então estaria autorizada a importação. E daí é mais, só corroborando com o que eu já falei. Sem o aditivo, não é óbvio. Sim, só corroborando com o que eu falei até agora, se isso de fato acontecesse, nesse momento que foi autorizada a importação, o que a empresa pediria? Olha, já que na invoice está o pagamento, me pague adiantado. E isso jamais seria feito porque a fiscal do contrato teria que concordar e ela não concordou, seu chefe teria que concordar e ela não concordou, e o financeiro teria que concordar e isso nunca chegou nele. O senhor disse que o Coronel Blanco foi seu colega de... O senhor disse que o Coronel Blanco foi seu colega de trabalho, seu assessor. Qual o período em que o Coronel Blanco trabalhou com o senhor? Por que ele saiu do Ministério da Saúde? Senador Girão, mais um minuto a Vossa Excelência. Mas eu tive intervenções importantes aqui. Eu peço que o senhor dê pelo menos mais 3 para eu terminar as perguntas. Mais 3 minutos. Rápido. E mais 3 minutos. Eu não sei dizer exatamente quanto tempo, acredito que foi quase um ano, talvez, 10 meses, não me recordo. E ele foi exonerado, eu não sei, a razão pela qual ele foi exonerado, eu não sei. Tá. O senhor disse que negou hoje, o cargo ao senhor Luiz Ricardo Miranda.
Peguei aqui as notas taquigráficas. Abre aspas o senhor. Confesso que neguei um pedido de cargo para o seu irmão servidor e por um momento imaginei que pudesse ser uma retaliação. E confesso que sempre achei desproporcional demais. Mas agora, o que se deslinda é a possibilidade de ter ocorrido uma frustração no campo econômico também. Fecha aspas. Que cargo ele pleiteava? Eu pergunto ao senhor. Qual o salário do cargo pleiteado? Houve alguma interferência do deputado Luiz Miranda nesse pedido? Após a exoneração, na verdade, o tenente-coronel Alex retornou ao Exército, porque acabou o tempo de sessão dele, e o cargo ficou vazio, e foi quando ele me fez esse pedido e eu não dei procedência, não concordei. Por quê? Eu entendo que não tinha o perfil para o cargo. Quanto era o salário? Um cargo de DAS 4, talvez 9, 10 mil reais. O senhor sabe dizer se houve alguma interferência do deputado Luiz Miranda nesse pedido dele? Não sei dizer. Não, o senhor não chegou aí? Para mim, não. A última pergunta, O senhor disse que alterou um processo referente à área técnica do Ministério da Saúde. O senhor disse hoje aqui. Como funcionava o departamento de logística quando o senhor assumiu? Que pontos negativos o senhor identificou? Especificamente um ponto na aquisição de medicamentos por demanda judicial, que é até um fato bem polêmico e recorrente. Existia um departamento de aquisição de demanda só para demanda judicial. E eu achava que não fazia muito sentido você ter um departamento de compra dentro de um departamento de compra. É lógico que a demanda judicial é importante, ela tem que ser atendida, você coloca uma red flag na compra e continua. Ela é priorizada, mas no mesmo rito. E essas compras eram feitas por e-mail, então você mandava e-mail para um banco de fornecedores, enfim. Quando eu entrei, eu acabei com isso e fiz que se fizesse semanalmente um chamamento público. Então, se eu não me engano, toda quinta-feira é publicado em Diário Oficial todos os medicamentos que a gente tem por ordem judicial que adquirir. Ok. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância e os colegas também.